o racismo ele é tanto institucional, porque ele permeia as instituições que nos excluem, tanto pública quanto privada. É só a gente entrar dentro dos mecanismos de poder, dentro de uma prefeitura, dentro aí de locais simples, como supermercado, enfim, nós não veremos os nossos pares dentro de uma gerência, dentro de cargos de primeiro calão, enfim. Então, nós já percebemos a exclusão aí nas instituições como um todo. Estruturalmente, nós sabemos que de todas as formas possíveis e imaginárias nós somos excluídos, né? A estrutura ela é feita para nos matar, para nos machucar, para nos ferir, e ainda que nós tenhamos leis que assegurem direito à igualdade, o direito à segurança, o direito, né, a dignidade da pessoa humana, nós sabemos que essa dignidade ela não acontece de forma efetiva. Então, nós negros todos os dias passamos por desafios. Veja bem, no Brasil, onde nós temos 54% da população preta, nós temos apenas 4% representado no Congresso. Então, como que nós não vamos falar que existe racismo aí? 96% da população vota em brancos. E aí nós não estamos falando contra o branco, mas nós estamos trazendo uma reflexão. Por quê? Porque como é que nós queremos leis para o povo negro, oportunidade para o povo preto, se quem legisla por nós e quem fala por nós são pessoas brancas que não conhecem a nossa realidade e que, por óbvio, não vão fazer coisas que são do nosso interesse. Então, assim, para mim, é tanto institucional como estrutural, e não tem como falar de um sem falar de outro. A estrutura da história do Brasil é racista, isso é um racismo estrutural. Invadiu o continente africano, sequestrou cabeças pensantes, usou da nossa inteligência e não nos deram nada. Depois, na abolição, fala tá livre e chama os imigrantes. E as instituições são racistas porque as pessoas são racistas. Então, o racismo institucional ele é alimentado pelo racismo individual. A escola é racista por quê? Porque a diretora é racista, a professora é racista, a cantineira é racista. A polícia é racista por quê? Porque o general é racista, o policial é racista, o coronel é racista. A empresa é racista por quê? Porque o gerente de RH é racista, o diretor é racista, o senhor é racista. O que mantém o racismo estrutural é o racismo institucional, mas eles só são alimentados pelo racismo individual. Então, como a Ivanda bem falou, não tem como falar de um sem falar do outro. E a origem está na história. Então, tudo que a gente está vivendo aí, quem duvidava? Não, o Brasil não é tão racista assim. A pandemia escancarou o que o movimento social negro tem falado historicamente. Esse país é racista, é desigual. É um tantão de gente sem nada e um tiquinho de gente com muito. Então, a pandemia mostrou isso, que está ligado que é a história desse país. Ninguém nasce racista, ele é imposto, essa condição é imposta nas pessoas, né? A gente, você vê pela educação, né? Quando você entra num espaço educacional e as próprias crianças negras não se reconhecem como negras, né? A questão porque as histórias de poucos anos para cá que começaram a fabricar bonecas negras, a gente pode, né? É escancarado os olhares, né? As posturas, né? Nós temos a história nos traz, nos remete a tudo isso. E eu vim percebendo que existe ainda uma negação do racismo nos espaços. As pessoas elas querem identificar todas as outras opressões, parece que é muito mais fácil. Mas quando a gente toca na questão do racismo, as pessoas sempre ficam, não é bem assim, foi uma brincadeira, eu não estou querendo te deslegitimar. E o que eu venho percebendo, por exemplo, nos espaços em que eu sou convidada para falar, eles montam a programação, tudo bonitinho, né? Muitas pessoas que participam ficam no chat, ficam falando, dizendo, tem que ter o dia da consciência humana, assim. A gente está falando, e parece que não está sabendo de nada. Porque as pessoas, elas naturalizam aquilo. E aí eu gosto muito quando a Grada Quilomba, ela coloca a questão do racismo estrutural, institucional e cotidiano, né? E aí o cotidiano, ele é muito perverso, porque você vê nas brincadeirinhas,
dos colegas, você vê o tratamento diferente em uma reunião de trabalho, você vê o tratamento diferente quando você vai comer um lanche em algum local. Quando eu vou em alguns lugares aqui de São Luís com pessoas brancas, é um outro tratamento. Com pessoas negras, muitas vezes eu sou ignorada por outra pessoa. E isso a gente está falando de um estado com uma população enorme, negra, o terceiro estado em comunidades quilombolas do Brasil. E aí, às vezes, a gente vai fazer uma palestra, uma fala, e aí uma pessoa antirracista, branca, se acha no direito de tentar questionar como você vê essa conjuntura, né? Porque ela teve uma experiência com uma pessoa negra que explicou que para ela era daquele jeito, e que é como se o fato dela conviver com pessoas negras desse o direito dela questionar pessoas negras sobre suas vivências. O Brasil, ele é racista, a gente tem muita dificuldade de trabalhar o racismo dentro do nosso país, por quê? Ele se diz não racista. Nos diálogos, né, o que a gente vê é falar, não, o Brasil não é racista. É um equívoco. Só que, como diz, né, a música da Elza Soares, é a carne mais barata do mercado, é a carne negra. E a mais barata em tudo. A nossa própria mão de obra, ela é barata. Você vê a sua qualificação, Rogério, a qualificação que você tem, a formação que você tem, onde você deveria estar, onde você poderia estar. Mas onde eles te deixam estar. Porque é quase que o Estado nos dá algum favorzinho que ele acha que está fazendo para nós negros, né? Ele coloca alguns em alguns locais e acha que está cumprindo a sua meta, a sua cota, né? Para falar que o país não é. O país é super racista, a gente avançou muito pouco, se a gente for olhar. Aí vou falar, são só 133 anos de abolição, mas antes da abolição, nós já tínhamos abolicionistas querendo fazer uma outra abolição, uma abolição com justiça, uma abolição com moradia, uma abolição com ressarcimento econômico da mão de obra negra. Estava ali. Aí chegou essa princesinha do nada, a boazinha, e assina a lei e acha que está tudo bem, que fez uma grande vantagem. Não, ela nos jogou fora como se nós fosse papel higiênico, porque o Brasil precisava de fazer alguma coisa para responder à Inglaterra. Então, nós temos desafios? Temos. A luta tem que continuar, é por nós e conosco, porque somos nós que estamos falando aqui, somos nós que sofremos na pele, juntamente com outros grandes grupos de outros nós, que vai fazer a diferença. É nós por nós lutando por essa bravata e fazendo a diferença nas eleições, porque se o ano que vem a gente não fizer a diferença, a extrema-direita vai passar em cima de nós como um trator. O racismo nas instituições, né? Que está cada dia muito evidente, né? Principalmente em instituições de segurança pública. Acho que você sabe o que eu estou falando. Temos aí visto vídeos, né, inúmeros aí na internet de policiais que abordam violentamente a população preta só pelo fato de serem pessoas negras, né? Alguns desses policiais que praticam racismo também são negros. Qual que seria a análise que vocês fazem acerca desses policiais, minha gente? Bom, ele participa de uma estrutura racista, né? Então, se você é formado por uma comunidade racista, e se o seu grupo é todo racista, não tem como você ser diferente. Se você não procurar, através do estudo, procurar através do aquilombamento mesmo, do aproximado, entender a comunidade negra, você não vai ser um negro que quer resolver as demandas da comunidade. Porque, assim, ao meu ver, o policial preto, ele é a cara da instituição, que é branca. A primeira vez, Rogério, que eu fui para o Chile foi há uns 25 anos atrás. E no Chile não tinha pessoas negras, só comunidades indígenas. Muito poucos negros. Eu andava nas ruas, as pessoas passavam a mão em mim para ver se saía tinta, pedia para tirar retrato. Eu não estou chamando isso de racismo, não. Estou dizendo que era uma novidade. Eu cheguei no restaurante, um tanto de gente levantou, foi um negócio que me provocou um incômodo enorme. E eu estava sozinha, representando aí um evento. Eu, que sou uma militante negra, de família toda negra, que convivo com negros o tempo inteiro no país,
de segunda maior população negra do mundo, me senti acuada, solitária, entristecida. 15 dias, numa situação de muita exposição, há 25 anos atrás. Quando eu cheguei no aeroporto em Santiago, eu vi um negão lá do outro lado. Tinha 15 dias que eu não vi uma pessoa preta. Eu vi um negão, caminhei para o lado dele, fui caminhando. Quando a gente se encontrou, foi muito sensacional, mas o cara era angolano, não, ele era congolês, um africano do Congo, e a colonização do Congo é francesa. Então, ele falava francês, eu não sei falar francês. Ele tentou falar ok comigo, e eu também tentei falar alguma coisa com ele, que a gente não conseguiu falar nada, mas a gente se abraçou. A gente se abraçou porque não precisava falar. A gente estava falando naquele abraço. Putz, que bom te encontrar. Que bom que eu estou encontrando alguém igual a mim. O policial preto bate em meninos pretos porque o capitão do mato tinha que existir para acabar com a gente, para menosprezar a gente. Assim como eu vi esse africano do Congo e me vi na identidade, o que eles fizeram? Eles colocaram nós, né? Não Maria Badia, nós contra nós. Nós contra nós. Vocês mesmos se agridem. Tem gente que fala assim, a abolição, a escravidão aconteceu porque vocês mesmos se venderam um para o outro do continente africano. Sem contextualizar, e a gente acredita. Um policial preto acha que ele tem poder. Mas para ser racista, você tem que ter poder. E ser polícia não é poder, porque qualquer policial merdinha, branco, abaixo dele, é superior a ele. Qualquer recruta é branco. Mas entre nós, talvez o imaginário da construção do racismo, da negação da identidade, é ele achar que ele tem poder naquele lugar, naquele momento. Mas se ele tirar a farda, porque, como diz o João Cândido, lá do Rio de Janeiro, advogado negro que sofreu racismo bravamente, roupas institucionais não cobrem peles negras. Isso quer dizer que não adianta você ser médico, juiz, advogado, você é preto. O policial pode demorar a entender isso, porque para ser racista você tem que ter poder. E não é o poder financeiro, porque preto rico sofre racismo. É o poder da raça. E o poder da raça é branco, não adianta. Então, ele acha que ele pode. É o que o colorismo faz. Eu não sou tão preto assim, não. Meu cabelo é liso, meu nariz é afilado. Vai tentando descaracterizar de mim. É o contrário do que eu fiz com o negão que eu encontrei no aeroporto lá de Santiago. Quando eu olhei, eu falei assim, opa, ele é igual a mim. Como a gente é preto, a gente passa na rua, a gente nem se conhece. Mas um preto que tem uma identidade, a gente passa um pelo outro, uma pela outra, a gente balança a cabeça e aí dá um sorrisinho tímido, porque a gente não conhece. Mas a gente quer dizer o quê? Estamos juntos. Vamos seguir. E aí, negócio, segura o reggae aí que a gente está junto. É isso que a gente está falando. O racismo fez o quê? Para criar uma forma de enfraquecer a gente, comprou dos nossos, negando a identidade negra, para que eles acreditassem que eles fossem brancos. É isso que eu falo com o povo que fala que é pardo. Pardo não é branco. Uma hora, alguém vai te lembrar que você é preto. E talvez dessa forma seja muito agressiva e muito violenta. E geralmente é. Pardos são pretos. A gente precisa entender. Polícia preta é preto. Ele vai tirar a farda e vai sofrer a mesma coisa, mesmo dentro da corporação. Você é um policial negro, ele vai entender. Mas, como diz a Neuza Santos, ninguém nasce negro. A gente torna-se negro. É quando a gente entende o enredo do samba inteiro da negação. Por isso que eu olho com muita raiva o policial preto, mas eu também entendo e acredito na conta do racismo esse comportamento que ele tem. Eu acho que é alguém que caiu na armadilha do racismo. E depois de um tempo vai entender do que é que a gente está falando. Porque antes do policial saber que o menino preto que ele matou, que ele encurralou, que ele agrediu, é filho do Rogério, ele é um menino preto. Então é disso que a gente está falando. Gente, tem uma outra questão também acerca das religiões afro-brasileiras que tem nos chamado a atenção nos últimos anos, né? Pelo menos nos últimos 3, 5 anos, que é a questão da
intolerância religiosa, né? E eu pergunto a vocês, a quem a gente deveria atribuir esse crescimento da intolerância religiosa no Brasil atual? Quer dizer, século XXI, e a gente ainda tendo que lidar com esse tipo de coisa. O que pode estar acontecendo? Eu começo dizendo que acho que esse é um projeto, né? Acho que isso é um projeto de dominação que não começou agora, né? É um projeto de dominação e pensar qual o modelo religioso, de experiência religiosa, que é mais fácil de ser manipulada para submeter outros corpos, né? E eu acho que o cristianismo ele se adapta muito bem a propostas políticas opressoras. Ele se presta bem a modelos políticos imperialistas e colonialistas, o que não seria o caso das religiões de matriz africana, talvez. Eu conheço pouco, né? Que são muito mais comunitárias e muito mais participativas, né? E a proposta do cristianismo cooptado, né? Não estou falando aqui da mensagem de Jesus Cristo, não, tá? Porque eu gosto muito dele. Eu estou falando do cristianismo que se criou, né? Desse modelo, dessa religião institucionalizada, que é muito semelhante à proposta imperialista e opressora de dominação de corpos, de subjugar corpos, né? E se a bola da vez são os negros, vamos subjugar os negros. Se a bola das vezes são os muçulmanos, vamos subjugar os muçulmanos. E assim vai, né? Então, eu acho que o modelo cristão, né, ele se adapta muito bem a essa visão, né? O modelo, uma igreja, uma religião universal. E eu não sei se a proposta das religiões de matriz africana tem esse desejo de universalidade. Eu não sei dizer, porque eu conheço pouco, né? Mas o cristianismo tem essa ideia de tornar o mundo todo cristão. Como o padre agora colocou, né, muito bem colocado, é que as religiões cristãs não falam se preocupa muito em aumentar o seu grupo de frequentadores nas igrejas, estão muito mais preocupados com isso do que verdadeiramente de formar da relação do homem com o homem e da relação do homem com a natureza. Já as religiões de matriz africana, eu falo que elas procuram muito a questão da relação do homem com o homem e da relação do homem com a natureza e desse diálogo que ele faz com seus orixás. E nessa trajetória, o que é o orixá? Quais são os orixás, né? É um grupo, né, de divindades para fortalecimento do divino no homem, que nos leva a entender que a diferença das religiões de matriz africana é que elas estão preocupadas com o indivíduo e com a sua ação no coletivo. Muito mais próximo, ao meu ver, do que Cristo veio fazer na Terra. Está muito mais próximo do que Cristo veio fazer aqui na Terra, do que das outras religiões, porque as outras religiões estão preocupadas com questões de aumentar rebanho, aumentar recursos, aumentar bens para os seus organizadores, né, ali da igreja, para os seus devotos. E nós, né, das religiões de matriz africana, nós estamos preocupados em melhorar o homem, ele com a natureza, ele com o seu coletivo, se transformando em um ser divino também, né? E nessa perspectiva, eu acredito que quando a gente fala de por que a nossa religião, às vezes não consegue, as religiões de matriz africana não conseguem estar na mídia, porque elas não estão na mídia, porque a mídia é de quem detém o poder. É demonstração de poder também estar na mídia. Mas, dentro de cada espaço de matriz africana, há uma mídia que é passada de pai para filho, né? É uma coisa de vida, é uma coisa de essência, é uma coisa de amor. Eu falo que é muito mais amor à vida, né? Nós cultuamos a natureza em todos os seus espaços e nós não nos preocupamos com a outra casa, nós nos preocupamos com a nossa casa.
E a casa nossa, primeiro começa com o nosso ori, com a nossa cabeça. Nós somos da natureza, da terra, da vida. Nós não levamos morte. E eu falo que não levamos morte porque cada vez que uma religião prega a sua essência maior do que a outra, está levando à morte, porque Deus levava a vida dizendo que todos são iguais, né? Em direito, que o bem e o amor são nossa essência. Assim eu acredito, né? Bom, conforme eu estava falando, né? Desculpa eu ter esquecido do áudio, mas é porque eu fiquei muito impactado com a fala da Maria Badia, que é uma fala muito bonita do que representa a simplicidade das religiões de matriz africana. Caminhar contrário a isso é caminhar contra a nossa religiosidade e contra a nossa matriz africana. Eu sempre digo que a essência da matriz africana é que o seu ser entre em harmonia com a natureza, com o orixá e com a própria deidade, que é muito maior do que isso, que é igual para todos. Então, eu acho que os princípios que governam a matriz africana, né, são humildade, respeito, solidariedade, né, que é muito importante, né, para que isso represente uma harmonia com o divino. E isso não é uma questão de santidade no sentido que as pessoas têm, mas é uma questão de harmonização mesmo. Somos seres da natureza e com essa natureza, e a natureza é parte da nossa fé, é a parte dos nossos deuses, os nossos orixás que nós cultuamos, e isso é o que representa de verdade aquilo que a gente espera da nossa casa, não apenas a nossa casa individual, representada pelo nosso corpo e principalmente pelo nosso ori, como do nosso terreiro, como um lugar, acima de tudo, de solidariedade e acolhimento. E não dá para ser solidariedade e acolhimento sendo preconceituoso e discriminando aquele, seja nosso irmão, seja aquele que procura a nossa casa, muitas vezes esperando uma palavra de acolhimento e de amizade de verdade, esperando aquilo que normalmente a nossa sociedade e o mundo em que nós vivemos tem negado à maioria das pessoas. É exatamente esse sentimento de acolhimento e de nos tornarmos um com a nossa natureza, que é a que nos provém o nosso axé e a nossa força para a gente continuar, inclusive, lutando contra o preconceito de uma maneira geral. Então, assim, eu me senti muito contemplado na fala da Maria Badia. Foi muito bonita mesmo a fala. Foi lindo. Vocês acreditam que há Carolinas Marias de Jesus ainda não descobertas nas comunidades periféricas, Brasil afora? O que vocês diriam sobre isso aí? Ana Helena? Gente, não podemos esquecer que estamos num país absolutamente racista, autocrático e que não tem nenhuma preocupação com a população preta. Carolina Maria de Jesus era para estar na Academia Brasileira de Letras e é negada. Conceição Evaristo, incrível, né? O trabalho de Conceição Evaristo. Hoje a gente já tem um número bem significativo de publicações negras. A gente tem o Mactabo, a gente tem várias editoras voltadas para a publicação de livros da comunidade preta, mas nós não temos apoio governamental, nem um processo de estímulo cultural para que as nossas escolas recebam esses materiais e para que os professores sejam estimulados a usar. A gente precisa melhorar, inclusive, a formação dos nossos professores, porque você não pode usar alguma coisa que você não conhece. Se você não fizer chegar até a mãos deles a existência desse material, como é que eles vão ter condição de levar até os alunos? E as secretarias de educação
omitem todos os processos relacionados à comunidade preta brasileira. E nós estamos passando um momento muito difícil na governança, né? Muito difícil. A gente está tendo tudo aquilo que a gente conquistou com a Constituição de 88, em que eu trabalhei duramente com Benedita da Silva, Sueli Carneiro, Lélia Gonçalves, Beatriz Nascimento. Nós demos todos os subsídios para a primeira Constituição democrática do país, que foi a Constituição de 88. E nada disso está sendo seguido, e tudo que a gente conquistou está sendo derrocado, posto abaixo. Então, é preciso que a gente se una, é preciso que a gente se apoie, por isso que eu faço questão do que eu puder participar, enquanto a Nega Véia estiver por aqui, onde eu puder ir, o que eu puder conquistar junto com vocês, eu estou junto. E outra situação complicada é o racismo estrutural também no mercado editorial. Então, pode ser que a pessoa escreva, pode ser que ela saiba que ela pode ser escritora e ela não vai conseguir ser publicada. Eu tenho, por exemplo, um amigo que escreve como Marigal Castro e eu estou lendo um livro dele que é espetacular, é absurdo, é maravilhoso, é fantástico. Eu li e, assim, foi o que eu falei para ele. Eu falei, como que não está publicado ainda? O que está acontecendo que você ainda não está publicado? E é justamente isso, a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe que é muito difícil ser publicado no Brasil, principalmente se você for negro, principalmente se você for falar sobre esses temas. E justamente por isso, porque não é o que a academia quer, não é o que a academia quer usar, não é o que a academia quer ensinar aos professores. Então, é um problema também nas universidades, falo isso porque sou licencianda em português, então a gente estuda literatura brasileira, a gente estuda optativos de literatura brasileira e até o dia de hoje eu não tive nenhuma oferta de nenhuma matéria voltada para a literatura brasileira no sentido de literatura afro-brasileira. É muito deficiente a formação. Eu acho que o primeiro contato com racismo é a escola. Então, se a gente não mudar essa visão de escola, se a gente realmente não entrar dentro da escola de verdade, e nós, professoras pretas, nós precisamos muito de apoio. Não é fácil. Então, é tudo, a gente vai, a Rosa costuma falar que eu vou comendo pelas beiradas, porque para eu trabalhar essa lei na escola, é muito complicado, muito complicado. Em 2019, 2020, eu tinha um projeto que ele ia falar sobre as mulheres negras de Uberaba. Eu ia começar com a Maria Rita, que é uma ex-escravizada, que ela tem uma história legal, que ela sai de uma fazenda aqui, e vem correndo com a filha no colo, e com os ferros nas mãos e nos pés e tal, e eu ia começar com essa história, ia trazer até a atualidade, né, com as mulheres pretas da atualidade de Uberaba. A minha diretora falou assim para mim que, porque eu tenho facilidade de trabalhar com projetos, ela falou assim, mas você não vai trabalhar com a pretaiada de novo não, né? Ela falou então, assim, desse jeito? Exatamente. Desse jeito, porque ela, assim, é uma pessoa assim, que ela é muito franca, né? Então, ela fala mesmo demais, as coisas. Né? Ela fala, não tem problema de falar assim as coisas. Então, ela acha isso... Eu até, sei lá, em algumas situações eu até prefiro, mas aí eu fui contando para ela, eu fui explicando para ela e acabei tendo um pouco mais... eu tive condição de ir trabalhando isso, agregando uma coisa, outra, juntou uma outra professora para falar de outras mulheres, não sei o quê, e acabei podendo fazer o projeto e começar. Não trabalhei por causa da pandemia, mas sim eu ia trabalhar o projeto, porque eu me proponho a fazer e eu faço. Mas nós precisamos muito de apoio, muito. Nós não temos o apoio. Então, é o tempo todo, é uma luta diária. Não só contra a diretora, mas contra os meus pares também. Então, não é fácil. Tudo que a gente leva para a escola causa estranhamento. E eu faço
assim, eu vou fazendo de maneira sutil, eu nem tenho, não faço assim, não meto o pé na porta, não. Porque eu tenho certeza que se eu meter o pé na porta, eu não consigo trabalhar em Uberaba. Então, eu preciso, assim, essa conversa aqui, essa roda de conversa me fortalece. Eu não tenho tanto conhecimento, né, como as meninas que são escritoras. Eu sou uma professora de primeira a quarta série. Então, o que eu levo? Eu conto as histórias desde muito tempo, eu trabalho isso. Quando eu não tinha livro nenhum, eu inventava história. Eu faço bonecas negras, eu tenho um monte Tem de... os IBs lá na tua escola? Os IBs do carnaval? Não. Ah, esse para mim é fundamental. Tá bom, eu vou pesquisar. Então, eu tenho bonecas pretas, eu faço um monte de boneca, eu tenho sacolinha de personagens pretos, eu levo para a escola. Eu também, né? A minha maneira de vestir, as minhas roupas, né? Essa minha identidade, as meninas se identificam muito comigo, porque 70% dos alunos são negros, são descendentes negros. Então, tem essa identificação. Primeiro que você não está sozinha, existem várias outras professoras passando pelo mesmo problema que você, então não se sinta só. Esse é o primeiro ponto. E aproveitando, então, a pergunta que veio, esse espaço de denúncia, né, que você acabou de apresentar, que todas nós, Helena, eu, você e a outra, a Carol, né, apresentou, e foi fortalecido pelo Lazur, esse espaço, ele é um espaço que muitas vezes a gente quer levar essas ideias para as escolas ou para os outros locais, como se a gente estivesse numa condição de super-humanos e a gente está numa condição de profissional, de pesquisador, seja lá o que for, e a gente já está fazendo bastante, mas sozinho realmente, né, na solidão, e muitas vezes a gente faz tudo isso na solidão. Então, sair do espaço só de denúncia e já fazendo essa implementação, isso é ativismo, né? E aí é se fazer do modo possível, não é do modo para nos adoecer, porque já existe toda uma política de pressão, né? As mulheres negras têm a pressão alta, uma predisposição para o infarto, uma predisposição para a depressão, temos um monte de coisas que estão contra, mas a gente já arrumou um monte de brechas para tentar manter a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Então, quando a gente percebe que está demais, a gente tem que buscar, mesmo antes de chegar nesse momento, o movimento negro, tem que ir atrás, sim, tem pessoas muito interessantes fazendo trabalhos fantásticos, você vai encontrar nesses grupos todos um monte de gente produzindo coisas parecidas e que vão te contar e vão te relatar coisas que você vai se reconhecer ali. Então, não se sinta só, porque nós estamos todos juntos nesse barco, e esse momento político é um momento delicado, os professores estão sendo censurados, sim, é bom que se diga, não estão querendo que os projetos aconteçam, e eu penso, sim, que já passou da hora da gente ter a nossa escola. Uma escola vai trazer tudo isso, os seus pares vão sair correndo, ninguém vai querer ficar discutindo relações étnico-raciais dentro das escolas do mundo real, isso, um ou outro, você vai conseguir uma parceria, mas você não vai conseguir total. Eu faço um trabalho desde os anos 90 dentro de uma escola, todo ano me perguntam se eu vou fazer, todo ano vem gente me pressionar, e acontecem um monte de coisas, mas eu estou ali fazendo. Agora também ninguém se mete muito comigo toda hora, porque assim, eu vou chamar meus amigos, aí a gente tem que chamar, e vários vão para lá, e muitos vão para participar dos debates, já levei Romão, já levei... levo os cartazes com as fotos da Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, faço as pesquisas sobre LCMOG, promovo as atividades possíveis, mas todo mundo fica sabendo que essas pessoas estão juntas com você, comigo. E aí você não está abandonada. Isso te fortalece, inclusive, do ponto de vista político. Quando nós estamos falando da violência do corpo com a pessoa LGBT, a gente tem que pensar que corpo é esse.
né? A gente tem que pensar que são corpos, existem corpos heteronormativos como o meu, né? Existem corpos de pessoas transexuais como o da Joane. Então, assim, a violência contra o corpo, ela vai de acordo com o que é visual, com o que as pessoas conseguem enxergar, assim como a negritude, quando a gente está falando de questões de pele, de cor de pele, questões de acentuação de traços afro-raciais. Então, quando a gente está falando dessa violência, essa violência, ela é, vamos dizer assim, ela é mais forte, ela é mais potente em uma questão negativa, que eu estou falando mesmo de potência. Ela é mais violenta com o corpo da pessoa transexual. Então, assim, quando a gente pensa em LGBTQIA+, são várias siglas, mas a sigla T, ela carrega esse estigma, e não é de agora, é de uma luta muito antiga, de uma luta que antecede. As pessoas, para pessoas como eu, que é casada, que é uma pessoa LGBT, que luta por uma questão afro-racial e LGBT hoje em dia, né, na nossa contemporaneidade, eu precisei que muitos corpos como o da Joane falassem antes por mim e reivindicassem esse direito de sermos chamados LGBTQIA+, e sermos respeitados. Né, Joane? Isso, e eu acho que é importante, além disso que o Marcelo falou, quando ele falou que não é só de hoje, é importante a gente trazer figuras que estão aí no traço da memória coletiva, sobretudo do movimento. E aí eu estou falando de Chika-Manicongo, né, no século XVI, né, que veio traficada de Congo, né, desse território ali no Congo de África, né, veio trazida, né, traficada também para cá, para o Brasil. Chika-Manicongo, ela foi registrada como Francisco, foi vendida para um sapateiro, né, um sapateiro português. E aí ela veio parar aqui no Brasil, e o que conta-se através dos relatos, os primeiros registros de Chika-Manicongo assim, foram datados pelo Luiz Motti, né, que é do grupo gay da Bahia, né? Mas só que existe um problema, que eu acho que o Marcelo sabe, que a questão do movimento LGBT, do movimento trans, falando da sigla, ainda existia muita falta de espaços para essas pessoas que o Marcelo falou, a qual eu me insiro, que sou uma mulher trans travesti negra. Então, assim, existe um processo de embranquecimento também dentro da comunidade LGBTQIA+, que é a P+, agora tem até o P também, né? E existe um processo de embranquecimento dessas lutas e de apropriação delas, né? Então, quando o Marcelo traz essa noção que a comunidade negra e a comunidade LGBT precisam, né? Elas precisam andar em conjunto, é de entender também o seguinte, que a gente está vivendo num processo que, se a gente vê hoje a Erika Hilton, vereadora mais votada, a mulher vereadora mais votada, a gente está mostrando, respondendo para a sociedade. Erika Hilton é vereadora do PSOL pelo município de São Paulo. Se a gente tem Erika Hilton como uma grande expressão de votos, né, sendo classificada como a mulher mais votada e sendo um corpo de uma travesti negra, né, uma mulher da periferia, mulher periférica, né, vindo de uma mãe religiosa, evangélica, e se a gente também tem expressão de votos também com Érica Malunguinho, deputada estadual de São Paulo, se a gente tem, de fato, também a Beni Brioli, né, vereadora em Niterói, que o Lazo falou, a gente tem várias interpretações, né? A gente entende que esses homens brancos, cisgêneros, masculinistas e eugenistas, racistas, já não estão cumprindo mais um papel, já não estão colando mais na política. Então, a política acaba sentindo necessidade de novos corpos, né, como o Marcelo falou, mas que esses corpos, como o Marcelo comentou, são esses corpos que são os corpos dissidentes da norma e da ordem sexo-gênero, e que esses corpos novos, de uma mulher trans travesti negra como eu, são corpos que o meu corpo fala, né? Sou pedagoga, formei pedagoga, estou pedagoga social dentro do meu município, e assim, o meu corpo comunica com a sociedade o tempo todo, mesmo eu calada, né? Mas pegando o gancho da
transexualidade, que é esse que é o mote nosso agora. Quando eu montei aqui o Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTQIA+, no ano de 2004, a gente fez um trabalho dentro do instituto nosso, o GGAIA, e de uma ONG que nós também temos, que é a SR Mulher aqui. A gente fez um trabalho durante esses 15 anos com a questão trans. E foi aí que a gente começou a compreender e a entender, né, porque naquela época era um preconceito, gente, muito maior do que nós temos hoje. Aqui era muito fechado para isso, né? Nem se discutia a questão trans, nem era pontuado, assim, era chamado os travestis, né? Quer dizer, no imaginário popular, né, é um homem que se veste de mulher. Esse é o imaginário que eu via, que eu sentia nas falas, nos olhares, né? E como que você enfrenta isso? Como que você discute isso, né? Se já na própria fala você inviabiliza o outro, que isso é um problema sério, né? São falas que inviabilizam o outro, isso é muito potente. E essas falas vêm de longos anos, né? Vem de séculos para cá. São falas inviabilizantes. Ou seja, não entendo e não quero entender. Para mim, você é isso, fechou e ponto, né? Desses anos para cá, o que a gente pensa que foi bacana, né? Foi trazer esses corpos aí, né, para a sociedade, né? Esses com muita luta, né, gente? A gente fala que esses corpos vieram para a sociedade como se fosse, né, um passo de mágica. Não, foi muita luta, muita pedrada, literalmente, tá? Muita reivindicação, porque dentro da questão trans você tem vulnerabilidades, você tem aquelas trans que são profissionais do sexo, que elas têm que fazer parte desse mote também, né? Você tem aquela trans que tem um conhecimento acadêmico maior, você tem a diversidade dentro da questão trans, como tem em qualquer outra questão. Então, tudo isso tem que estar nesse bojo e nessa nossa fala, né? Sim. Então, assim, eu sou a exceção da regra de mulheres trans, travestis, sobretudo negras, que conseguiu se formar, foi a primeira mulher trans da minha unidade acadêmica, da UENG de Carangola, a conseguir fazer a graduação, ensino superior, né? Vou fazer muitas lutas para tentar o ensino, fazer um mestrado e etc e tal. Estou fazendo um rompimento familiar, porque eu tenho um pai que é extremamente racista, transfóbico. Eu acho que é importante eu falar essas questões, porque às vezes as pessoas olham para a Joane, nossa, Joane, meu Deus, ela está palestrando, ela está indo lá não sei aonde, ela está indo lá, ela está ganhando dinheiro. Gente, a retificação do nome, né, que dá para a gente minimamente um gap de cidadania, né, com muitas aspas, porque não é porque a pessoa trans retificou o nome, postou uma foto muito feliz com aquela certidão de nascimento, agora eu estou com meu nome de verdade, que a transfobia acaba, né? Que as pessoas às vezes acham que todo mundo trans, mas aquilo realmente é uma conquista para a gente. A gente está com aquela foto ali da certidão segurando e falando assim, olha, meu Deus, menos uma dor de cabeça, com muitas aspas. E olha, eu falo para vocês, até para eu poder sair da casa do meu pai, que é extremamente complicado, eu tenho que rebolar para achar uma pessoa que esteja alugando que não seja transfóbica, LGBTfóbica, racista. Porque outros demarcadores também que a gente ainda, infelizmente, tem que passar. E é isso, é convidar também a gente poder refletir que a comunidade trans, ela é o gap mesmo que vai carregando essa parada.
Eu gostei muito de um vídeo que circulou há pouco tempo do Renato Russo, lá do Mas é Claro que o Sol vai voltar amanhã e tal, que todo mundo gosta, tá, das músicas de Renato Russo, que ele fala num vídeo dele que as travestis, e isso lá, naquele tempinho lá, quando ele ainda, que as travestis e são as precursoras mesmo do movimento LGBT, que são elas, somos nós que apanhamos, sangramos